Oi, leitores. Vocês notaram que eu parei um tempo, né, as leituras. Estava terminando agora o período letivo, eu faço faculdade, estava um pouco pesado para conciliar as provas finais e os estudos. Mas agora a gente vai voltar na leitura, vou tentar ler mais do que um capítulo para vocês. E podem ter certeza que todo dia vai sair capítulo novo e novidade aqui no nosso canal. Então vamos voltar aqui, parte 1, O Desfiladeiro, capítulo 14. Hunt cruzou os braços, tentando se concentrar na unidade que lutava em uma das áreas de treino do telhado do comício, e não no calor escaldante que ameaçava queimar as asas dele. Ao seu lado, a Isaiah também estava suando, os olhos pretos fixos em uma dupla de soldados lutando. A fêmea era mais rápida e mais esperta do que o macho que ela enfrentava, mas o macho tinha uns 50 quilos a mais em vantagem. Cada um dos seus golpes devia dar a sensação de ser espancada por um caminhão de semi-reboque. Eu aposto no macho, murmurou a Isaiah. Eu também. Ela é inexperiente demais para aguentar mais tempo. Hunt limpou o suor da testa, grato por ter cortado o cabelo mais curto antes de o calor se assentar. Solas estava assando-os devagar sob um pescoço de carvão. Ainda bem que tinha trocado de roupas no quartel e vestido short e camiseta. Não vai se importar? Disse a Isaiah quando o macho atingiu a mandíbula dela com o punho da espada. Sangue jorrou da boca da fêmea. Não se marcharmos para a guerra. O grande nivelador. Hunt não disse nada. Mal tinha dormido na noite anterior. Não havia conseguido acalmar seus pensamentos que circulavam sem parar. Queria ter falado com Bryce, mas aquele ácido em suas veias tinha subido sempre que se aproximava, dissolvendo todas as suas palavras. Até mesmo naquela manhã, tudo o que conseguia dizer era que precisavam conversar. Bryce, sendo Bryce, contudo, vira tudo aquilo, soubera o que a assombrara, e segurara a mão enquanto dizia que sim. Verificou o celular e apenas 1 hora atetaram. Aparecer no apartamento para discutir as coisas. Ótimo. Você acha que vamos acabar lá de novo? Prosseguiu a Isaiah, a expressão distante. Naqueles campos de batalha? Hunt sabia de quais estavam falando, embora tivesse lutado em muitos. Sandriel tinha mandado tanto ele quanto a Isaiah para assassinar rebeldes humanos décadas atrás, quando a Opium começara a se formar. Espero que não, disse Hunt, bloqueando as imagens daqueles massacres lamacentos. Os mectrages queimando por pilotos sangrando dentro deles. Pilhas de asas quebradas até o alto em direção ao céu. Alguns metamorfos se tornando ferais e se banqueteando com as carniças juntos aos corvos. Olhou para Isaiah. O que seu amigo diria se soubesse sobre Tharion? As palavras de Isaiah na última discussão deles na tenda de guerra de Saá ainda ecoavam em seus ouvidos. Isso é estupidez, Atalá. Nós vamos para o massacre e não temos aliados. Nenhuma rota de retirada. Vocês dois vão matar a todos nós. Hunt havia ordenado que seu amigo se retirasse. Apenas antes enroscado ao lado de Sarah, que tinha ouvido a discussão deles na cama, atrás da cortina da tenda. Ela havia prometido a ele que a Isaiah estava errado, que estava apenas com medo, lembrou-se depois. Hunt havia acreditado nela e tinha trepado como animais, algumas horas antes do alvorecer. Ela estava morta. Hunt afastou as memórias do passado e se concentrou na luta diante deles. A fêmea se abaixou e acertou o punho no estômago do macho. Caiu como um saco de farinha e Hunt gargalhou. Memórias e luto se abrandando. Uma surpresa agradável, disse, voltando a atenção para os outros soldados pareados pelo espaço. Suor brilhavam sobre as peles expostas, asas brancas e pretas e marrons e cinzas farfalhavam e sangue aparecia em cada um dos rostos. Naomi estava no céu treinando uma unidade em manobras de salto como bombardeamento. Era difícil não olhar para o ringue mais distante onde Pollux e Baxian supervisionavam a unidade, praticando disparos. O último estava no momento em sua grande forma canina, seu casaco de um preto lustroso. Parecia errado ter aqueles dois merdas ali em vez de Vic e Justinian. Tão errado que ele olhou para os dois, afinal, sobrepesou a forma animal do cão do inferno.
Vira Baxian arrancar membros de oponentes com aquela mandíbula e se mover tão rápido em terra quanto em sua forma de Malaka. Como se tivesse e sentisse a sua atenção, Baxian virou a cabeça. Os olhos escuros dele brilhavam. Hunt fervilhou diante da provocação descarada no olhar de Baxian. O sentimento não diminuiu quando Baxian se moveu como um clarão, alguns anjos próximos se espantando com o retorno da forma humanoide. A Isaiah murmurou: "Relaxe." Quando Baxian disse alguma coisa a Pollux antes de sair atrás deles. Baxian era quase tão alto quanto Hunt, e apesar do calor sufocante, ainda usava preto da cabeça aos pés, combinando com suas asas e seu pelo de cão do inferno. "Achei que você estava fazendo uma coisa muito mais interessante aqui em Valbara, Talar. Estou surpreso por você não ter caído morto de tédio." A Isaiah usou isso como uma deixa para verificar o macho que tinha caído, piscando um olho para Hunt ao partir. "Traidor. Alguns de nós desejam uma vida normal, sabe?" disse Hunt a Baxian. E Baxian riu. "Todas aquelas batalhas, toda aquela glória que você ganhou para si, todo esse relâmpago em suas veias e você simplesmente quer um emprego em tempo integral?" Bateu na cicatriz do pescoço. "O macho que me deu isso ficaria horrorizado." "O macho que lhe deu isso," disse Hunt entre dentes trincados, "sempre quis paz." Não pareceu quando seu relâmpago me açoitou. Você entregou aquela família rebelde a Sandriel sem pensar duas vezes. Eu diria que você mereceu." Baxian gargalhou grave e sem vida. A brisa quente e seca farfalhou por suas asas pretas. "Você sempre foi um tipo de canalha literal. Não conseguia ler as entrelinhas." "Que porra! O que isso quer dizer?" O poder de Hunt se incendiou nas pontas dos dedos. Baxian deu de ombros. "Eu não posso ser escravizado como você é." Foi, né? "Mas eu tive tão pouca escolha na servidão a Sandriel quanto você. Só que não me tornei para o meu desprazer público." "Mentira! Você serviu com prazer. Não tem direito de reescrever sua história agora que está aqui." As asas de Baxian farfalharam. "Você nunca me perguntou por que eu estava entre triários dela, sabe? Nenhuma vez. Nem todas aquelas décadas. Você é assim como todo mundo, Atalar. Superficial. Vai se fuder e volte a trabalhar. Esse é o meu trabalho. A governadora acabou de me mandar uma mensagem e me disse para trabalhar com você." O estômago de Hunt se revirou. Será que Celestina de algum jeito sabia que Tharion ter perdido ajuda para se encontrar com aquele menino pássaro trovão? Que melhor forma de o monitorar do que amarrar o cão do inferno a ele? "De jeito nenhum," disse. A boca de Baxian ensaiou um sorriso quando acenou na direção de Pollux. "Eu estou preso com aquele canalha há 100 anos. Está na vez de outra pessoa lidar com ele." Baxian apontou para Naomi. Era egoísta se sentir feliz por não ter que lidar com o martelo? "Por que não nos contou nada disso durante a reunião mais cedo?" "Acho que ela andou observando a gente esta manhã." Baxian inclinou a cabeça para as câmeras. "Provavelmente não quis alterar o nosso comportamento antes de decidir a quem eu ia me juntar." "Com que propósito?" Como se em resposta o telefone vibrou. Ele o tirou do short e encontrou uma mensagem de Celestina. "Como a Isaiah vai me acompanhar pela cidade para conhecer muitos líderes, estou contando com você e Naomi para ajudar os nossos 2 recém-chegados a se ajustarem. Eu gostaria que você se juntasse a Baxian, mostre tudo a ele, não apenas na 33ª, mas também como esta cidade funciona. Apresente-o à vida em Valbara." Hunt considerou o mesmo, enquanto resmungava internamente. Estava extremamente ciente daquelas câmeras. A Arcanjo poderia estar observando cada expressão dele. Ela encarregou Naomi de Pollux a se ajustar? Do outro lado do ringue, a Isaiah estava agora verificando o celular, franzindo profundamente o senho. Olhou para Hunt, o rosto se iluminando com surpresa. Não pela honra de acompanhar a governadora. Hunt sabia. Hunt se voltou para Baxian, que sem dúvida soube que Hunt tinha todas as ordens de que precisava. "De jeito nenhum Pollux vai permitir que alguém mostre tudo a ele." Baxian deu de ombros. "Deixe Pollux cavar a própria cova aqui. Ele está irritado demais para ser separado da corça
para entender de sua nova realidade. Eu não me dei conta de que o martelo era capaz de se importar com alguém assim. Ele não é. Só gosta de ter controle sobre seus pertences. A corça não pertence a ninguém. Hunt não conhecera Lydia Servos muito bem. O tempo deles tinha apenas se sobreposto brevemente quando ele serviu a Sandriel. A corça passara a maior parte das missões em Astere, emprestada como um tipo de funcionário de campo para fazer a caça aos espiões e a destruição dos rebeldes para eles. Sempre que Lydia estava no castelo de Sandriel, ou estava em reuniões secretas com Arcanjo, ou trepando com Pollux em qualquer que fosse o quarto que eles queriam usar. Graças aos deuses que a corça não tinha ido até ali, nem a Arpia. Mas se Maio Renard estava se dirigindo àquela cidade, Hunt perguntou. A corça realmente não vem para Lunatium? Não. Pollux recebeu uma ligação dela esta manhã. Ele está mal-humorado desde então. Mordok está finalmente em ação? O chefe dos lobos ferais da corça era tão formidável quanto a sua amante. Baxia riu com escárnio. Ele não é o tipo de Lydia. E não tem culhões para enfrentar Pollux em combate. Mordok foi com ela até Efarim? Ela precisava alcançar com cautela? Foi, disse Baxian com atenção em Pollux. Eles estão todos em Forfos agora. Efraim tem mantido eles por perto nas últimas semanas. Isso tem irritado a corça. A Arpia está ainda mais transtornada. Então, a corça não está atrás de Email, pelo menos não no momento. O que tornava os agentes da Ópium o maior perigo ao menino, supunha. Fez uma nota mental para contatar Tarion quando o visse mais tarde, então falou. Achei que você e a Arpia fossem um par. Você não parece muito chateado por não haver. Baxia soltou uma daquelas gargalhadas graves que dançavam pelos ossos de Hunt. Ela e Pollux seriam um par melhor do que ele e Lydia. Lydia? Hunt jamais ouvira Baxia usar o nome de batismo da corça, mas o usara por 2 vezes agora. Ela vai atazanar Efraim, prosseguiu Baxia sorrindo consigo mesmo. Uma pena que eu não possa ver. Hunt quase tinha pena de Efraim por herdar a Arpia. E o Falcão? Fazendo o que ele faz de melhor, tentando superar Pollux em crueldade e brutalidade. Por muito tempo, o metamorfo de Falcão tinha sido o maior rival de Pollux em termos de poder. Hunt havia ficado longe dele durante décadas, assim como Baxian percebia ele. Ele jamais os vira interagir. Você é um macho livre, disse Hunt com cautela. Sandriel se foi. Por que se quer continuar servindo? Pensou ele. Baxian passou a mão pelo cabelo raspado. Posso perguntar o mesmo a você. Eu preciso do dinheiro, Hunt respondeu. É mesmo? Bryce Killen é uma namorada cara, imagino. Princesas gostam de coisas bonitas. Hunt sabia que não deveria negar que Bryce era sua namorada. Não se aquilo daria uma abertura para Baxian provocá-lo. Exatamente. E Baxian prosseguiu. Eu gosto dela. Ela tem culhões. Isaiah gritou o nome de Hunt do outro lado do espaço. E Hunt quase se curvou de alívio por ter uma desculpa para sair daquela conversa. Eis a primeira regra de se ajustar. Não fale comigo a não ser que eu fale com você, porra. Como segundo de Isaiah, ele estava acima de Baxian. Os olhos de Baxian se iluminaram, como se percebendo isso. Estou levando esse trabalho a sério, sabe? Hunt deu a ele um sorriso selvagem. Aham, sei. Eu também. Baxia teve o bom senso de demonstrar um leve nervosismo. Tário queria ter o apartamento de Bryce Killen muito. Ainda assim, certamente não ganhava o bastante para poder pagar por aquilo. E o sol brilharia no inferno antes que a rainha do rio permitisse que ele vivesse na superfície. Esse pequeno pensamento o fez fechar a cara quando bateu à porta do apartamento. A fechadura clicou e Ethan Roston olhou pela abertura, as sobrancelhas erguidas. Bryce ainda não voltou. Ela já me contou. Tário ergueu o celular mostrando a breve conversa com a princesa férica de alguns minutos antes. Estou no seu apartamento e pronto para revistar a sua gaveta de calcinhas. Respondera imediatamente. Você chegou cedo. Estarei aí em 10 minutos. Não deixe manchas de saliva nas de renda, ou pior.
Não prometo nada, respondeu ele. E ela mandou: mas poupe sutiã rosa, por favor. Para a surpresa de Tarion, Ethan olhou e verificou que o número na informação do contato dela era de fato de Bryce. Menino inteligente. A mandíbula de Ethan se moveu antes que ele dissesse. Achei que ela estivesse envolvida com a Talar. Ah, ela está, disse Tarion, guardando o celular. Mas Pernas e eu temos um entendimento quando se trata de roupa íntima dela. Deu um passo à frente com exigência direta para que sua entrada fosse permitida. Ethan enrijeceu o corpo exibindo os dentes. Um completo lobo. Mas o macho abriu mais a porta dando passagem. Tarion manteve uma distância saudável ao entrar. Quantos jogos de softball Tarion tinha assistido em que aquele macho fizera o lance vencedor? Quantas vezes ele havia gritado para a TV ordenando que Ethan jogue a porra da bola? Era estranho vê-lo pessoalmente cara a cara. Tarion se sentou no sofá branco ridiculamente confortável, mergulhando mais e mais nas almofadas. Me ocorreu que depois que eu saí ontem à noite, você não disse muito sobre Danica. Ethan encostou no balcão. O que quer dizer? Tarion deu risinho. Você pode ser um atleta, mas não é tapado. Eu quis dizer sobre o que contei a você e a Bryce ontem à noite. Por que Danica me contaria alguma coisa sobre o que aconteceu com uma rebelde? Você era bem próximo dela. Ela era minha alfa. Você não era parte da matilha dos demônios? Não, mas eu teria sido. Tarion tirou os sapatos e apoiou os pés descalços na mesa de centro. Um noticiário esportivo aos berros na TV. Você não estava prestes a se tornar profissional? O rosto de Ethan se contraiu. Isso não é da sua conta. Certo. Eu sou apenas o capitão de qualquer coisa. Tarion bateu continência para ele. Mas se você saber de algum envolvimento de Danica, se soubesse um lugar que Danica pudesse ter contado a Sophie que era seguro para esconder aqui na cidade e que parece como onde as almas cansadas encontram alívio, ou mesmo seu irmão... Não fale do meu irmão. O rosnado de Ethan chocalhou o vidro dos armários da cozinha. Tarion ergueu as mãos. Tudo bem, então você não sabe de nada. Não conversamos sobre a rebelião, ou guerra, ou nada assim. Eu não gosto de ser arrastado para isso. Ou que Bryce seja arrastada também. Você está colocando ela em perigo por simplesmente mencionar isso. Procurar uma criança perdida é uma coisa, mas a merda da Opium é fatal. Tarion deu um sorriso vitorioso para o macho. Eu tenho minhas ordens e eu sou forçado a obedecê-las. Você é um idiota e não se enxerga, e nem vê o risco em espalhar essa informação sobre sua rainha buscar Emile. Talvez. Mas o que ela vai fazer comigo? Se eu desobedecer, vai ser muito pior do que Sabine e Amelie fizeram com você. Outro sorriso. E não terei a linda Bryce para lamber minhas feridas depois. Ethan rosnou de novo. Será que o lobo tinha alguma ideia do que revelara somente com aquele grunhido? Que ele tinha sido um jogador de softball tão inteligente, sem jamais anunciar seus movimentos? Parecia que havia perdido a habilidade. Mas Tarion prosseguiu. Danica fez muita merda. Suspeita antes de morrer. Bryce sabe disso. Você não a protege ao se recuar e a também não falar. Tarion se levantou devagar e então se dirigiu até a geladeira, bastante ciente de cada fôlego que o lobo tomava. Abriu a porta para procurar lanches quando Ethan falou. Ela estava estudando história. Tarion arqueou as sobrancelhas. Ah, é? Ethan deu de ombro. Ela certa vez me contou que estava fazendo pesquisa sobre alguma coisa que provavelmente a afogaria em problemas. Mas quando eu perguntei depois o que ela conseguiria escrever, ela disse que tinha mudado de tópico. Eu sempre achei aquele esquisito. Tarion fechou a porta da geladeira encostando-se nela. Por quê? Porque Danica era incansável. Se ela estava interessada em alguma coisa, não parava. Não acreditei muito que ela tenha mudado o tópico do trabalho sem um bom motivo. Você acha que a universitária encontrou uma coisa ultra secreta que a levou até a Opium? Danica nunca foi apenas uma universitária. Assim como você nunca foi apenas um jogador de softball universitário, né? Ethan ignorou a alfinetada. Você me perguntou sobre Danica. À exceção de tudo que aconteceu com a Syntax, essa é a única coisa que eu consigo pensar. Desculpe se não é o que você esperava.
Tyrion fitou o macho encostado no balcão sozinho. Talvez fosse um canalha medroso, mas Tyrion apontou para a TV. Eu perdi o jogo de softball contra Corinthians ontem à noite e quero ver os melhores momentos. Você se importa se eu assistir com você enquanto esperamos os outros? Ethan franziu a testa, mas Tyrion levou a mão ao coração. Sem coisas de espionagem, eu juro. Eu preciso de uns minutinhos de paz também. Ethan sobrepesou as palavras, a expressão de Tyrion com uma atenção afiada que o lobo tinha usado em seus oponentes. Talvez o jogador de softball não estivesse morto, afinal. Mas Ethan apenas disse: tem sobra de pizza se você estiver com fome. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Ran se encontrou com a irmã do lado de fora dos arquivos féricos, assim que a multidão saiu no horário do almoço para o labirinto de ruas de cinzas de rosas. Em meio à confusão, poucos dos transeuntes féricos reparavam neles, concentrados demais em comer ou ocupados com os celulares. Ainda assim, Bryce colocou um boné de softball e óculos escuros ao sair para a rua escaldante que nem mesmo as árvores e os verdes de Ciro conseguiam refrescar o ar completamente. Não vou usar esse disfarce, disse Ran, certamente não em território férico. As pessoas vão descobrir quem você é muito rápido. Não aguento mais os olhares. Ossos do ofício. Bryce resmungou alguma coisa que Ran escolheu não ouvir. Então, Tário está na sua casa? Perguntou conforme os dois seguiam para o apartamento dela. Sim, já interrogando Ethan. E por isso, pediria a ele que fosse como reforço, um fato que não lhe deu pouca satisfação. Atravessaram um cruzamento tumultuado, cheio de féricos e metamorfos, o ocasional Drake passando, e Ran falou. Imagino que você não tenha me convidado para caminhar com você até em casa como proteção das perigosas ruas da cidade da lua crescente. Assentiu cinicamente para os anjos e as bruxas voando acima, a pequena lontra de colete amarelo passando correndo, a família de algum tipo de metamorfo equino trotando entre os carros. Olhou com raiva por cima dos óculos escuros. Eu queria conversar sobre uma coisa com você e não confio no telefone ou em mensagens. E Ran respirou fundo. Eu sei que a merda do Cormac é absurda. Não é sobre Cormac, é sobre Danica. Danica? Eu vi Fury esta manhã. Ela me contou que Danica era uma farejadora. Você sabe o que é isso? Ah, sim, disse Ran, parecendo surpreso. Como assim você me conta uma coisa assim agora? A irmã acenou com a mão casualmente. Danica escondeu muitas coisas de mim e não vejo mais o objetivo em guardar segredos. Não tem problema sentir raiva dela, sabe? Pode me poupar da palestra de autoajuda, tá bom? É justo. Acho que isso explicaria como Danica sabia que éramos irmãos antes de qualquer outra pessoa. Jamais se esqueceria de quando esbarrou em Bryce e Danica naquela festa de fraternidade, a primeira vez que via a irmã em anos. E como Danica tinha olhado para ele, então para Bryce, as sobrancelhas erguidas. Ran soube naquele momento que Danica tinha adivinhado o que mais ninguém tinha, mesmo quando Bryce o apresentou como seu primo. Ele havia atribuído aquilo às habilidades de observação incomparáveis da loba. Achei que ela fosse apenas boa de olfato, disse Bryce, abanando o rosto contra o calor. Não um gênio ou o que quer que seja. Você acha que isso pode ter alguma coisa a ver com a conexão dela com a Sophie? Parece um exagero. Danica era uma Vani poderosa e influente, independente daquele dom. Sophie ou a Opium podiam tê-la procurado por um monte de outros motivos. Eu sei. Talvez Sophie tenha achado que Danica podia ajudar a libertar o irmão dela da cavala ou algo assim. Parece que ela trabalhou nisso durante anos antes de conseguir chegar até ele. Talvez ela tenha achado que, sei lá, a Danica tinha alguma influência. Ran sentiu. Não conseguia imaginar como tinha sido, tanto para Milo suportar quanto para Sophie passar cada momento de cada dia rezando e trabalhando pela sobrevivência dele. O fato de não ter desistido, de ter conseguido... Ran não tinha palavras. Mas será que Danica tinha esse tipo de influência? Perguntou. Bryce fez que não com a cabeça. Quer dizer,
Talvez ela tivesse conseguido, mas nunca tentou fazer nada assim, até onde eu sei. E não vejo por que Sophie entraria em contato com Danica de todas as pessoas quando Danica estava aqui e Sophie estava em Pangera. Ai, não faz sentido. Bryce jogou o rabo de cavalo por cima de um ombro que grunhiu, frustrada. Eu quero saber o que Sophie sabia sobre Danica. Eu entendo, disse Ron com cautela. E entendo porque você quer encontrar a Emile também. Mas vou dizer mais uma vez, Bryce. Se fosse você, ficaria longe de qualquer que seja o jogo de Tyrion e a Rainha do Rio. Principalmente se a Opium está à caça de Emile também. Bryce abriu a porta do prédio, ar-condicionado e sufocando como um cobertor de gelo. E cumprimentou o Marine. O metamorfo sino acenou de volta da recepção. E Ron ofereceu um meio sorriso para o macho antes de entrar no elevador depois da irmã. Ron esperou até as portas se fecharem para falar baixinho. Eu sei que a Talá já disse isso a você ontem à noite, mas os Asteri poderiam matar você por sequer se envolver. Mesmo que seja uma coisa tão aparentemente inofensiva quanto encontrar esse menino. Bryce distraidamente enroscou a ponta do cabelo em torno dos dedos. Eles podiam ter me matado na primavera, mas não mataram. Estou imaginando que não matarão agora, né? Ron brincou com um piercing labial, puxando o aro prateado quando as portas do elevador se abriram e ele saiu no andar dela. Se eles querem você viva, eu começaria a me perguntar o motivo. Você tem chifres nas costas. Isso não é pouca coisa. Não pôde evitar olhar para as costas da irmã ao dizer, fixando-se nos tendões superiores da tatuagem visível acima do vestido. Você é uma pessoa poderosa agora, Bryce, goste você ou não. E confia em mim, eu entendo. É só uma merda querer ser normal e ter essa porra toda que não te permite. Sua voz ficou rouca. Bryce olhou para ele por cima do ombro, o rosto neutro. Mas você é estrelado e tem um chifre. E tem muito poder graças à descida. A Bryce de antes desta primavera poderia ter procurado por Emile com poucas repercussões, mas a Bryce que existe agora... Qualquer motivo que você fizer será politizado, analisado, visto como um ato de agressão ou rebelião ou declaração de guerra, não importa o que você diga. Bryce suspirou em voz alta, mas os seus olhos tinham se suavizado. Ou com o que ela tinha dito, ou com o que havia admitido para ela a respeito da própria vida. Ah, eu sei, disse, antes de abrir a porta do apartamento. Encontraram Tyrion no sofá com Ethan, a TV aos berros com as últimas estatísticas esportivas. Tyrion comia um pedaço de pizza, as longas pernas jogadas diante do corpo aos pés descalços na mesa de centro. Ron podia ter entrado para pegar um pedaço daquela pizza, caso Bryce não tivesse ficado imóvel. Um tipo de imobilidade férica, calculando uma ameaça. Cada instinto dele entrou em alerta máximo, gritando para que a defendesse, atacasse, massacrasse qualquer ameaça à sua família. Ron suprimiu aquilo, conteve as sombras que imploraram para ser liberadas para esconder Bryce de vista. Ethan gritou para eles. Tem pizza no balcão da cozinha, viu? Se quiserem. E Bryce permaneceu calada quando o medo tomou conta do cheiro dela. Os dedos de Ron roçaram o metal frio da arma presa à sua coxa. Seu gato é um amor, aliás, prosseguiu Ethan sem tirar o foco da TV ao acariciar o gato branco enroscado em seu colo. Bryce fechou a porta devagar atrás dela. Ele me matou de susto quando saltou do balcão há alguns minutos, o cafajeste. O lobo passava a mão e os dedos pela pelagem exuberante, o que lhe garantiu um ronronado profundo em resposta. O gato tinha os olhos azuis impressionantes, pareciam intensamente atentos aos fixarem em Bryce. As sombras de Ron se reuniram em seus dedos, cobras prontas para atacar sutilmente com a arma. Atrás dela, uma ondulação familiar de poder envolta em éter beijou a sua pele. Um pequeno conforto quando Bryce disse rouca. Isso não é um gato. Hunt chegou ao apartamento bem a tempo de ouvir as palavras de Bryce pela porta fechada. Ele estava do lado de dentro em um momento, seu relâmpago reunido nos dedos. Ah, acalme-se, disse o príncipe do desfiladeiro saltando da mesa de centro. Xingando, Ethan se atirou do sofá e saltou por cima da mesa com uma graciosidade sobrenatural. Tyrion sacou uma faca presa à coxa, uma lâmina cruel com a ponta curva, feita para causar o pior dano ao cortar.
Mas Aidas disse a Hunt com as pequenas presas reluzentes. Achei que fôssemos amigos, Orion. É, Hunt, disse entre dentes trincados, o relâmpago saltando sobre seus dentes, estalando em sua língua. Como um único movimento fritaria o príncipe. Não ousou tirar a concentração de Aidas para verificar a posição de Bryce. Ron se certificaria de que ficasse para trás. Independente disso, disse Aidas, caminhando na direção da mesa de centro e saltando para o tapete. Uma luz brilhante preencheu o canto da visão de Hunt. Encontrou Ron de pé por outro lado, com Aster na mão. Mas Bryce, a maldita, avançou. Hunt tentou bloqueá-la, mas ela ultrapassou sem dificuldade, o queixo erguido quando disse: Que bom ver você de novo, Aidas! Ron, Tarion e Ethan pareceram todos inspirar ao mesmo tempo. Hunt mal respirou quando o gato saiu saltitando até ela e entremeou por suas pernas, roçando as canelas de Bryce. Oi, princesa! O sangue de Hunt gelou. O príncipe demônio ronronou a palavra com tanta determinação, tanto prazer, como se tivesse algum tipo de reivindicação sobre ela. O relâmpago de Hunt se acendeu. Aidas saltitou para o balcão e pulou para cima dele como um impulso gracioso. Então observou todos ali. Seus olhos azuis retornaram para Bryce por fim. Por que você ainda não sabe usar seus poderes? Bryce girou os ombros, estalando o pescoço e estendeu a mão. Uma semente de luz estelar se acendeu na palma. Eu consigo usá-los. Uma risada baixa cintilante. Truques para entretenimento. Eu falei de seus poderes de verdade, sua herança. Hunt segurou sua arma e Bryce desafiou. Que poderes? Os olhos de Aidas brilharam como uma estrela azul. Eu lembro da última rainha estrelada, Theia, e os poderes dela. Ele pareceu estremecer. Se a luz é a luz dela, eu reconheceria esse brilho em qualquer lugar. Estou presumindo que você também tem os dons dela. Você conheceu a última rainha estrelada? Perguntou Ron. Luz estelar dançou entre as sombras de Ron, reluzindo pela extensão da espada dele. Os olhos de Aidas agora brilharam com um tipo estranho de raiva quando olhou para o príncipe férico. Eu conheci. E conheci o príncipe chorão cuja luz você carrega. Uma onda de silêncio e choque percorreu a sala. Ron, para seu crédito, não recuou. Pelo canto do olho, no entanto, Hunt notou Ethan e Tarion se colocando lentamente em posições idênticas atrás do príncipe do desfiladeiro. Bryce disse, mais para si mesmo do que para o príncipe demônio. Eu não sabia que eles teriam luz estelar individual. Eu sempre achei que a minha era só mais forte do que a sua. Franziu a testa para Ron. Eu acho que faz sentido que pudesse haver nuances na luz entre os féricos que procriariam. A filha mais velha de Theia, Helena, tinha o dom e se casou com o príncipe Pélias, seu ancestral. Ele é seu ancestral também, murmurou Ron. Pélias não era um príncipe de verdade, disparou Aidas, as presas expostas. Ele era um alto general de Theia e se nomeou príncipe depois que se casou à força com Helena. Desculpe, disse Ethan esfregando o rosto. Mas que porra é essa? Olhou para a pizza na mesa, como se imaginando se a comida tinha sido drogada com alguma coisa. Bem-vindo às nossas vidas, era o que Hunt queria dizer. O rosto de Bryce tinha ficado pálido. A rainha Theia permitiu isso? Theia estava morta àquelas alturas, disse Aidas inexpressivo. Pélias a matou e roubou sua arma quando terminou. Essa espada pertence à herdeira fêmea de Theia, não ao filho macho que corrompeu a sua linhagem. Bryce engoliu em seco audivelmente e Ron olhou boquiaberto para a espada dele. Eu nunca ouvi nada disso, protestou o príncipe férico. Aidas riu friamente. Seu aclamado príncipe Peleias, o chamado primeiro príncipe estrelado, era um impostor. A outra filha de Theia fugiu, sumiu na noite afora. Eu nunca soube do destino dela. Peleias usou Aster e o chifre para se posicionar como príncipe e os passou para seus filhos, as crianças que Helena carregou para ele, estuprada em todas as concepções. Aquele mesmo chifre estava agora tatuado nas costas de Bryce. Um calafrio percorreu a coluna de Hunt e as asas estremeceram. O sangue covarde de Pélias agora corre pelas veias de vocês dois, disse Aidas para Ron.
assim como de Helena. Helena, cabelo como a noite e cuja pele vertia luz estelar e sombras. Bryce emitiu um clique com a língua impressionada. Você decorou essa passagem? Ron fez cara feia, como se irritado que ela se concentrasse nisso quando um príncipe demônio estava diante deles. Mas Bryce perguntou a Aidas. Por que está contando isso agora pra gente? Aidas tremeluziu de ódio. Porque eu fui impotente naquela época. Cheguei tarde demais e estava muito menor número. Depois que acabou, quando eu pedi um favor a meu irmão mais velho, enfrentar peleias no campo de batalha e arrancá-lo desse mundo, Aidas caminhou alguns passos, a cauda se agitando. Estou lhe contando isso agora, Bryce Killan, para que o passado não se repita. Você está fazendo alguma coisa para ajudar nessa guerra eterna? Está falando da causa rebelde? Perguntou Tarion, o rosto tenso com a incredulidade e pesar. Aidas não tirou os olhos de Bryce ao dizer: é a mesma guerra que lutamos há 15 mil anos, apenas renovada. A mesma guerra que você lutou, Hunt Atalar, em uma forma diferente. Mas chegou de novo a hora de dar um empurrão. Ethan disse devagar: o inferno é nosso inimigo. É mesmo? Aidas gargalhou, as orelhas estremecendo. Quem escreveu a história? Os Asteri, disse Tarion sombriamente. Aidas voltou seu olhar. Você ouviu a verdade de alguma forma, eu imagino. Eu sei que a história oficial desse mundo não deve ser necessariamente levada a sério. Aidas desceu do balcão saltitando até a mesa de centro de novo. Os Asteri alimentaram os próprios ancestrais com mentiras. Fizeram os acadêmicos e os filósofos escreverem uma versão deles dos eventos sob pena de morte. Apagaram a teia dos registros. Aquela biblioteca que sua antiga empregadora possui é o que resta da verdade. Do mundo antes dos Asteri e das poucas almas corajosas que tentaram proferir aquela verdade depois. Você sabia disso, Bryce Killan? E protegeu os livros durante anos, mas não fez nada com aquele conhecimento. Que porra é essa? Perguntou Ethan a Bryce. Aidas apenas perguntou: o que era este mundo antes dos Asteri? Tarion respondeu: antigos humanos e deuses deles que moravam por aqui. Ouvi falar que as ruínas da civilização deles estão na profundeza do mar. Aidas inclinou a cabeça. E de onde vieram os Asteri? De onde vieram os féricos, ou os metamorfos, ou os anjos? Bryce interrompeu. Chega de perguntas. Por que simplesmente não nos diz o que isso tem a ver com os meus dons? Pareceu engasgar com a palavra. A guerra se aproxima do ápice e seu poder não está nem pronto. Bryce jogou a extensão do rabo de cavalo sobre os ombros. Ai, que porra clichê. Qualquer que sejam os meus outros poderes, eu não quero nada com eles. Não se eles de alguma forma forem me conectar a você. Os Asteri vão considerar isso uma ameaça séria e com razão. Pessoas morreram para que você pudesse ter esse poder. Pessoas estão morrendo nessa batalha há 15 mil anos para que pudéssemos chegar a este ponto. Não banque a heroína redutante agora. Esse é o clichê. Bryce pareceu não ter palavras. Então Hunt se intrometeu. E o seu irmão mais velho? Com os exércitos dele. Eles parecem perfeitamente satisfeitos em massacrar midgardianos inocentes. Aqueles exércitos sempre foram para ajudar vocês, não para conquistar. O ataque a essa cidade na primavera passada sugere o contrário, argumentou Hunt. Um erro, disse Aidas. As bestas que passaram eram bichos de estimação, animais. Mike abriu as portas das baias deles. Eles correram desgovernados como quiseram. Felizmente vocês tomaram o controle da situação antes que nossa intervenção fosse necessária, disse sorrindo para Bryce. Muita gente morreu, grunhiu Ethan. Crianças morreram. E mais morrerão em breve nesta guerra, replicou Aidas friamente. Os exércitos do inferno atacarão sob seu comando, Bryce Killan. As palavras caíram como uma bomba. Mentira, disse Ron. Vocês estão esperando pelo momento certo, quando todos estivermos em guerra uns com os outros, para poderem finalmente encontrar uma porta para este mundo. De jeito nenhum, disse Aidas. Eu já conheço a porta para esse mundo. Apontou com uma pata para Bryce e inclinou a cabeça. Por meio da menina encantadora Bryce e um chifre nas costas dela. Hunt segurou um grunhido diante da palavra minha. Quando todos olharam para ela, os olhos permaneceram fixos em Aidas.
Os lábios de Bryce, uma linha fina. E o príncipe do desfiladeiro disse: a escolha é sua no final. Sempre foi sua. Bryce fez questão de não com a cabeça. Permita-me entender isso. Você está aqui para me convencer a me rebelar contra os Asteri diante de todas essas pessoas. E o quê? Me alistar na Ópio? Ah, não, obrigada. Aidas apenas riu. Você deveria ter olhado com mais atenção para os gatos revirando o lixo no beco da rua da tinta desta manhã. Deveria ter encontrado um lugar mais discreto para discutir a rebelião com Fury e Axstar. Bryce sibilou, mas não disse nada quando Aidas prosseguiu. Mas assim, vá em frente. Torne-se rebelde. Ajude a Opium se precisar de alguma autoridade a quem responder. Eu posso lhe dizer antes de você, sem dúvida. Pergunte. Que não tenho nenhuma informação sobre a conexão entre Danica Fendry e Sophie Renard. Bryce grunhiu. Eu nem conheço um rebelde da Opium. Aidas esticou as patas dianteiras para as costas se arqueando. Isso não é verdade. Hunt ficou imóvel quando o demônio bocejou. Tem um logo atrás de você. Bryce se virou, Hunt com ela, o relâmpago pronto para atacar. Cormac Donald estava à porta, sombras se dissipando de seus ombros. Oi, agente Silverbow! Cantarolou Aidas, então sumiu. Fim do capítulo 15.